Escola Francesa de Comunicação. A escola francesa também é conhecida como teoria culturológica devido ao seu forte envolvimento com a tecnologia. Com o início nos anos 60, com cultura de massa no século XX e diferente dos frankfurtianos, os franceses defendem e refutam suas ideias. Para uns, a comunicação deve ajudar a elaborar um consenso para a construção social. Já para outros, nenhuma teoria é acabada, sempre se divergindo. Os franceses pensam na comunicação como intelectuais, não como pesquisadores ou cientistas. Em sua maioria, eles são sociólogos e estudam os fenômenos do impacto da comunicação na sociedade. Dentre os vários pensadores que contribuíram para a construção dessa teoria, podemos destacar Roland Barthes. Viveu de 1951 a 1980. Era sociólogo, semiólogo e filósofo francês. Seus estudos foram pautados na teoria culturológica, com foco na análise semiótica da propaganda de revistas e todas as suas mensagens e signos linguísticos. Também temos George Fieldman. Viveu entre os anos de 1902 e 1977 e desenvolveu seu perfil sociológico sobre as perspectivas da sociologia do trabalho, com ideias marxistas. Buscou entender os fenômenos de massa da relação entre homem e máquina na sociedade industrial desde a sua produção. Encontramos também Jean Baudrillard. Viveu entre 1929 e 2007. Desenvolveu a teoria culturológica da sociedade de consumo, que tratava do impacto da comunicação de massa na sociedade. Indivíduos estão inseridos na realidade construída, a realidade virtual ou hiperrealidade. Chegamos também até Michel Foucault, filósofo, filólogo e historiador francês, que viveu de 1926 a 1984. Desenvolveu o conceito de panópticos, dispositivos de vigilância que são mecanismos disciplinares de controle social. Essa técnica se dá por meio da TV como panótipo invertido, porque ela inverte o sentido da visão e ao mesmo tempo organiza o espaço e controla o tempo. Agora falando dos principais intelectuais da área, Edgar Morin. Edgar nasceu em Paris em 1921. Era judeu, ateu e autodidata. Isso influenciou na sua maneira de pensar na comunicação. Baseado nas teorias de Balzac, Tolstói e Dostoiévski, foi um dos principais autores e teóricos da complexidade. A mídia se alimenta do mundo e esse se alimenta da mídia. Essa era uma visão cíclica de como a mídia atua na construção da sociedade e a sociedade na construção da mídia. Era formado em Direito, Sociologia, História e Geografia. Durante a Segunda Guerra, foi chefe do Departamento de Propaganda do governo militar francês. Quando adotou o pseudônimo Edgar Morin, lançou o livro O Ano Zero da Alemanha. Na década de 60, quando a escola de Frankfurt, na Alemanha, estava se opondo às teorias administrativas, Morin deu início ao tema indústria cultural, concebendo a teoria culturológica. Este era o estudo da cultura de massa através da relação entre o consumidor e o objeto de consumo. Vale lembrar que, posteriormente, a escola alemã desenvolveu o tema. Edgar analisou os meios de comunicação e a sua forma de organização na sociedade, que estava passando por momentos de padronização. A sociedade havia mudado e a dinâmica de estudos deveria seguir seu fluxo. Agora, a preocupação da comunicação era conversar com uma nova classe de assalariados,
fazendo com que a mídia adotasse uma fórmula que transforma as fantasias em fatos e os fatos em fantasias, fenômeno conhecido como sincretismo. Chegamos então a Pierre Levy, nascido na Tunísia, norte da África, em 1956, época em que sua cidade era colônia da França. Desenvolveu sua linha de teorias embasado nas suas formações de filósofo, sociólogo, pesquisador da informação e da comunicação. Diferente de Morin, com seu objeto de estudo voltado para o ciberespaço e seu grande poder de desenvolvimento humano. Para Levy, comunicação é o objeto que liberta a identidade, que passa a ser transitória, criando uma noção de pode-se ser quem quiser e quando quiser. Entre seus estudos está o impacto da internet na sociedade, como o universo virtual que é recente, menos de 30 anos de uso, e sua importância no desenvolvimento da sociedade. Sua visão é otimista para a inclusão digital e como trará ganhos para a sociedade. Encontramos agora Pierre Bourdieu. Parte da análise estrutural para a prática, atuando principalmente na investigação do cotidiano jornalístico, estuda a televisão e reconhece que o jornalismo é um produto do mercado contemporâneo, cujo conteúdo deve ser leve, curto, fácil e divertido. Nascido em Dingues, na França, em 1930, era de família camponesa, foi referência em antropologia e sociologia. Para ele, a televisão é um espelho de Narciso, que cega os espectadores para a realidade à sua volta. Bourdieu divide o mundo social em 3 tópicos. Campo representa o espaço simbólico de confrontos à sociedade. Hábitos é a capacidade de sentimentos, pensamentos e ações dos indivíduos de incorporar uma determinada estrutura social. E capital nada mais é do que o acúmulo de forças que o indivíduo pode alcançar no campo. Pierre é autor de subconceitos como capital econômico, capital social, capital cultural e capital simbólico. E é claro, ainda na escola francesa encontramos outros nomes, como Louis Althusser, viveu entre 1918 e 1990 na França, mas é de origem algérica. Desenvolveu os estudos da escola culturológica, sob o viés dos aparelhos ideológicos do Estado, que nada mais é do que como a classe dominante usa a mídia, a escola, a igreja e a própria família para difundir suas ideias de dominação social com coerção direta. Eles usavam até o poder da política e do exército como instrumentos representativos a favor do Estado. Através disso, o filósofo desenvolveu a análise do aparelho ideológico do Estado, sob as perspectivas dos meios difusos de informação, que seria televisão, rádio, imprensa e etc. E por fim, Guy Debord nasceu no ano de 1931 em Paris e faleceu em 1994. Foi um filósofo altamente envolvido com as artes. Teve influência de Marx e Freud. Desenvolveu o conceito da sociedade do espetáculo, uma crítica à dominação após a Segunda Guerra, tanto ao espetáculo do Ocidente capitalista quanto do espetáculo do Estado do Bloco Socialista. Segundo a sua teoria, a alienação vai além do aspecto individual, se relaciona com o mundo de dominação do capitalismo sobre a sociedade, ou seja, o espetáculo e a dominação da luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Ele aponta estratégias de resistência e mudança, como acabar com a submissão e destruição de valores burgueses. Enfim, a Escola Francesa de Comunicação é uma linha de pensamentos polissêmica, onde os grupos de estudiosos divergem nas ideias, mas sempre visam um processo de construção social.
Este foi um trabalho de Felipe Sushi, Bárbara Buossi e Guilherme Santana, do 6º semestre de Publicidade e Propaganda da Faculdade Estácio Ribeirão Preto.